E talvez a fala do presidente Jair Bolsonaro hoje tenha sido muito clara nesse sentido de mostrar o que espera e de como ele vai atuar e se comportar diante um novo governo. O repórter Leandro Magalhães, ele acompanhou a primeira declaração do presidente Bolsonaro depois da derrota para Lula. Leandro vai nos atualizar agora as informações ao vivo, direto de Brasília. Eu não sei se você ainda está no Palácio da Alvorada, Leandro, já te dou boa noite. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Prime Time. Oi, Márcio, muito boa noite para você, boa noite a todos, sempre um prazer é meu. Eu estou aqui ainda no Palácio da Alvorada, Márcio, a residência oficial do presidente da República aqui em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro permaneceu a manhã inteira e também à tarde aqui no Palácio da Alvorada e seguiu agora há pouco, como a gente viu com a informação do Theo Cury, para o Supremo Tribunal Federal. Pela manhã e agora à tarde, o presidente Jair Bolsonaro estava acompanhado de toda a equipe, de vários ministros e também assessores pessoais. Bem, pela manhã, nós informamos aqui na CNN, eu conversei com algumas fontes que me disseram que o presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado a conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi o que ele fez. Ele conversou com o ministro do Supremo Tribunal Federal por telefone e convidou cada ministro para poder comparecer aqui no Palácio da Alvorada. Os ministros não compareceram. O que foi que aconteceu? A informação que eu obtive através de algumas fontes foi que o presidente alterou o pronunciamento dele que ele fez agora há pouco, às 4h36 da tarde. Às 4h36 ele saiu da biblioteca do Palácio da Alvorada, acompanhado de toda a equipe de ministros e assessores pessoais e fez um discurso bem breve, de quase 2 minutos, acredito, em que agradeceu os 58 milhões de brasileiros que votaram nele. Disse que os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Disse que as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os métodos da direita não podem ser os da esquerda. E finalizou afirmando que, enquanto presidente da República e cidadão, continuará cumprindo todos os mandamentos da Constituição. Em seguida, o Supremo Tribunal Federal emitiu uma nota, que foi lida agora há pouco pelo nosso repórter Theo Cury, na qual diz que o Supremo Tribunal Federal registra a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições. Eu continuo aqui no Palácio da Alvorada, Márcio, porque daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro deve retornar para cá e a gente fica à procura, de informações para atualizar o telespectador e você aí do que houve desse encontro com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu devolvo a você. Muito obrigado, Leandro Magalhães, que falou com a gente ao vivo de Brasília. Leandro fez um bom resumo do curto discurso de Jair Bolsonaro. Vamos ver agora alguns trechos dessa declaração do presidente. Começando pelo começo, quando ele fala sobre as paralisações em rodovias pelo país e agradece os votos que recebeu nas urnas no último domingo. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Na sequência, o presidente falou que sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição e que continuará cumprindo todos os mandamentos da Constituição brasileira. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição.
É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Antes de fazer esse pronunciamento que acompanhamos, o presidente Bolsonaro falou uma frase direcionada ao ministro Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, que estava logo atrás dele. E ali teria sido de improviso, aparentemente de improviso, a frase onde ele deixava muito claro que ali já era uma despedida. Não sentia saudade da gente. Se você não entendeu, ele disse, vão sentir saudade da gente. Eu começo com você, Felipe, acho que começando analisando o primeiro trecho, quando ele pergunta os atuais movimentos, onde ele afirma, os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Eu queria pegar com você especificamente de como se deu o processo eleitoral. É uma crítica ao sistema eleitoral, mais uma? É uma crítica ao TSE, ao problema das inserções? O que o presidente está querendo dizer com essa frase especificamente? Olha, Márcio, é mais uma pose de vítima do sistema para reforçar um discurso antissistema. E quando a gente vai contrastar com as ações práticas, sofre reveses. Mas as pessoas que não acompanham nas minúcias a política, elas só acompanham por propaganda disparada pelo WhatsApp, ou às vezes no final do dia veem o político falar, elas não percebem essas nuances. Então, já falei aqui um monte de vezes que Gilmar Mendes e Dias Toffoli, por exemplo, são ministros do STF que são próximos do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro poupou o Dias Toffoli, inclusive de uma CPI da Lava Toga, fazendo pressão junto ao seu filho, Flávio Bolsonaro, para que houvesse retirada de assinaturas de parlamentares. Major Olímpio, Selma Arruda e Soraya Tronic vieram a público para confirmar que houve essas pressões, telefonemas, palavrões, etc. E a CPI investigaria, inclusive, a abertura do inquérito das fake news, que foi feita de ofício pelo então presidente do STF, Toffoli. O Gilmar Mendes, junto com Ricardo Lewandowski e Cássio Nunes Marques, que o próprio Jair Bolsonaro colocou no STF, garantiram foro privilegiado retroativo para o Flávio Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, ele ficou aliado do Centrão, que ele dizia na campanha que iria combater. Ele propiciou ao Centrão esse orçamento secreto bilionário. Então, há uma série de pontos que contradizem esse discurso antissistema dele. Os próprios bolsonaristas, e tem vídeo da declaração do Eduardo Bolsonaro, achavam melhor o Lula solto, porque eles achavam que isso ia justamente empurrar os antipetistas, mesmo não afinados com o bolsonarismo, a votar no Jair Bolsonaro. De certa forma, isso aconteceu, mas de uma maneira insuficiente para que o Bolsonaro vencesse a eleição. O Bolsonaro mandou o Carlos Bolsonaro apagar da rede social dele, presidente, a defesa da prisão em segunda instância quando o Supremo começou a julgar a reversão dessa jurisprudência, que foi exatamente quando o Lula foi solto. Então, assim, esse discurso tem uma série de problemas, mas como propaganda, ele funciona para a massa. E Jair Bolsonaro posa de vítima desse sistema em razão de uma série de decisões das quais ele tampouco entra nos detalhes. Nós entramos aqui no programa, nós mostramos as decisões que foram arbitrárias e as que não foram, e as que foram arbitrárias, eventualmente, até para o lado da campanha do Lula, como impedir, e foi logo antes de um debate, era um momento importante para o Lula usar aquilo, a exploração de uma insinuação de prostituição feita pelo Bolsonaro de meninas adolescentes. Então, assim, ele faz um discurso de modo a poder usar nos próximos 4 anos, como fez o Donald Trump, um discurso de que foi alvo de um processo eleitoral absolutamente injusto, com uma série de medidas arbitrárias de todo um sistema que ele combatia, mas que está sempre favorecendo o Lula, de modo que ele não reconheceu a derrota, ele não parabenizou o Lula, ele permitiu a si próprio ter essa margem. Ele não aparece num vídeo fazendo isso para ele poder, ao longo dos próximos anos, mobilizar toda uma base em torno dessa eventual ilegitimidade do atual mandato do presidente. Obrigado, Felipe. Eu continuo com vocês aqui, amigos. Agora, Yuri, nessa última frase do presidente, enquanto presidente da República, esse cidadão continuaria cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Aqui ele parece admitir que vai cumprir os rituais daquilo que você destacou.
de um processo de transição e de uma saída pacífica do poder. Tem toda uma preocupação do presidente de dizer que não desrespeitou a lei, porque ele constantemente é acusado de ser, como ele próprio diz, me acusam de ser antidemocrático e a defesa dele é dizer que não, ele é democrático e são os críticos dele que seriam antidemocráticos ou que não respeitariam a Constituição. Me parece haver uma preocupação muito forte do presidente e de integrantes do governo com esse aspecto jurídico, legal da coisa, porque, afinal de contas, a gente está no dia 1º de novembro, são 60 dias, 61 dias para ser preciso, que Jair Bolsonaro tem prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Depois de deixar a presidência, a exemplo do que a gente já citou, aconteceu com Michel Temer, aconteceu com Lula, com a própria Dilma Rousseff, com Fernando Henrique Cardoso, com quaisquer outros presidentes, a não ser que concorra a um novo mandato depois, quando puder ser candidato, deixa de ter essa prerrogativa, vai para a primeira instância. Então, me parece haver um cuidado no discurso de Bolsonaro com essa questão legal, com a questão de ser esse mantra dele das 4 linhas da Constituição, mas, de novo, existe aí todo um questionamento do que aconteceu no domingo com um órgão pertencente ao governo federal, subordinado ao presidente da República e ao ministro da Justiça, que é a Polícia Rodoviária Federal, e que persiste até hoje, 48 horas depois da totalização dos votos das eleições, com uma série de estradas ainda bloqueadas. E aí, justiça seja feita, quando sai a decisão do Supremo, e já respaldada pela maioria do plenário, de que as polícias militares poderiam atuar para garantir o direito de ir e vir de todo cidadão, das cargas do transporte rodoviário, mas principalmente das pessoas que ficaram presas em congestionamentos, pessoas que não puderam acessar o aeroporto para pegar os seus voos por compromissos de trabalho ou de lazer, as polícias militares estão, e isso ouvi disso do coronel Marlon Tesa, que preside a associação, a federação que representa os oficiais das suas polícias militares no Brasil todo, todas elas cumpriram com as determinações dos governadores e foram exercer o poder de força que é legítimo do Estado, não de quem acha que foi injustiçado em uma eleição democrática. Só pontuando, Yuri, rapidinho, a maioria no Supremo, você percebe que o julgamento abre à meia-noite. Já rapidinho. Amanhã foi o julgamento no plenário virtual, a maioria se forma em 20 minutos. Sim. Foi uma defesa da institucionalidade muito grande e está se seguindo a linha, né, Yuri? Porque se a Polícia Rodoviária Federal, por algum motivo, não está dando conta ou institucionalmente está fazendo corpo mole, que é o que a gente vê ali dos vídeos, eu acho que a palavra é essa mesmo, né? Muitos desses agentes... A palavra que eu ouvi de um oficial policial foi pisou na bola. Cruzando os braços, é a Polícia Federal, é a Polícia Militar que é o próximo ali na cadeia de comando para agir. E a gente está vendo vários governadores se manifestando, inclusive o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que apoiou diretamente Jair Bolsonaro no segundo turno, sem falar, claro, de Tarcísio de Freitas, Rodrigo Garcia, todos eles apoiadores Era o que eu ia de falar, Bolsonaro. exatamente. Mesmo polícias militares de estados que apoiaram Jair Bolsonaro nessa campanha eleitoral.